Olá, amigos. Que o Senhor Jesus nos abençoe. O projeto sobre o suicídio é preciso falar. Hoje nós iremos analisar o caso de número 8 do livro O Suicida e a Justiça Divina. Este livro, relembrando, são livros escritos por 13 irmãos suicidas que foram trazidos da colônia Maria de Nazaré, a colônia que cuida dos nossos irmãos suicidas, presidida pela Mãe de Jesus, Nossa Senhora, ou Maria Santíssima, para dar em seu testemunho da sua vida, do que levou ou do que foi a causa que levou aos seus suicídios. E este caso 8 intitula-se O Esporte Radical. Eu gostaria de conversar com vocês a este respeito, porque sobre a questão do esporte radical e a questão do suicídio, há muitos pontos de vistas que muitas das vezes até pode discordar. Mas nós gostaríamos de tratar esse assunto numa ótica espiritual, para que os irmãos compreendam a razão deste depoimento deste irmão, um montanhista, que perdeu a vida numa dessas escaladas, que eu acho fundamental que o irmão possa ler a história pessoalmente. Vou passar o link agora. Ele está disponível, essa obra está disponível em PDF gratuitamente na plataforma Camaleão. E basta que os irmãos digitem www.sobresuicidio.com www.sobresuicidio.com. Você vai cair na página do projeto e lá vai cair na página do livro Ler Gratuitamente. Você clica, abre e você pode ler essa obra o horário que você quiser, via celular, computador, tablet, Então, para facilitar a vida de cada um. Então, vamos resumir. Primeiramente, é preciso nós entendermos que a palavra suicídio ou a denominação de suicida é dado a todos aqueles que chegam no mundo espiritual antes do tempo. Não é a morte prematura, porque muitas das vezes a gente fala morte prematura, dá-se a impressão de que aquele que desencarna com 20 anos, com 18 anos, com 5 anos, é um suicida. Nem sempre, calma. Nós, espíritos, estamos em marcha de evolução. A nossa vivência no corpo da carne chama-se reencarnação. E elas são múltiplas, tantas quantas forem necessárias, até que a gente atinja a perfeição. Portanto, todos, cada um individualmente, nasce com uma missão a cumprir, com a meta a cumprir. A busca do conhecimento, seja de provas, de expiações. E nesse curso individual, nós temos uma data de validade, uma data de vencimento, se assim podemos dizer. Ou seja, nós escolhemos para determinado curso, que seja 60, que seja 90, que seja 100 anos, que seja 30. Ou seja, essa data já está predeterminada para o término de nossa missão.
Portanto, entendendo desta forma, todos que chegam no mundo espiritual antes do tempo é considerado suicida. Lógico, né? Aí nós entendemos que existe o suicida, o suicídio direto e o indireto. Consciente ou inconsciente, a mesma coisa. Ou seja, porque nós só entendemos ainda a questão do suicídio, aquela criatura que opta e tira a vida de uma vez. Não. Todos os espíritos que desencarnam, que morrem e chegam no mundo espiritual antes do tempo, é considerado suicídio. A penalidade para este crime, que é crime, né? Acaba sendo um crime. A penalidade para esse tipo de suicídio depende muito, aí confronta muito com a intenção, o objetivo, o que levou a criatura. Então, a penalidade é proporcional ao grau de intenção, a negligência, a imprudência, indisciplina, tudo isso conta. Então, o esporte radical, ou os esportes radicais, precisamos ter muito cuidado com eles. Por quê? Porque em todos os esportes radicais, a criatura está desafiando a morte. Ele está desafiando limites. E ela precisa, né, no caso, precisa de toda uma segurança. O problema é que muitas das vezes a criatura que está praticando o esporte radical negligencia-se com relação à segurança. Então, e outra coisa que é muito importante a gente entender nessa análise do mundo espiritual para com o suicida, é justamente esta. É necessário que haja criaturas especializadas, né, em desafiar o quase impossível? Sim, é necessário. Os salva-vidas. As pessoas que trabalham com o objetivo de salvar vidas que estejam em exposição, muitas das vezes presa a um precipício, a uma altura de um prédio, onde não tem condição de máquinas chegarem, pessoas que estejam presas na selva, pessoas que estejam no rio afogando. Os salva-vidas, a equipe de resgate é muito importante e louvável. Notemos que estes irmãos, eles correm o risco. Porém, o objetivo deles é salvar. Eles não estão ali para desafiar a morte, eles estão ali para salvar vidas. É diferente. Então, na vida, no processo reencarnatório, ninguém veio com o objetivo de fazer essa graça. Desses esportes, notemos que este irmão, que contou o seu suicídio, ele tinha todo um aparato de segurança. E foi justamente no dia em que chegou o limite, os próprios companheiros dele, né? Ele tinha passado do limite da segurança, ele tinha desafiado e renegado a segurança e chegou num impasse. Ele só tinha para sair dali a uma possibilidade mínima, que era uma plataforma quase que impossível, porque ele tinha que saltar. E dificilmente ele seguraria o próprio peso do corpo com a ponta dos dedos. Os companheiros, ele também sabia disso.
pediram ajuda, desceu pessoas, dois deles, para buscar socorro. Simplesmente ele tinha que ficar ali. Mas em dado momento, ele resolveu desafiar aquilo que era quase impossível. Os companheiros gritaram para ele: não faça isso, isso é suicídio. Espere, o socorro virá. E ele, se julgando hábil demais ou qualquer coisa, desafiou, projetou o corpo, mas não deu conta, porque a lei da gravidade, a força não foi suficiente, o gancho da mão, o local onde ele iria se apoiar não era suficiente para o peso numa projeção. E ele caiu. E veio então, bateu com a cabeça nas pedras e veio a desencarnar. E ali foi considerado um suicida, embora chega a ser inconsciente, entre aspas. Não era tão inconsciente. Ele sabia. Ele desafiou os aspectos de segurança. Então é muito importante para todos aqueles que desafiam a morte através de esportes sem utilidade, ou seja, com utilidade muitas vezes com o fim apenas de satisfazer a adrenalina, a emoção, ou muitas vezes aparecer, que gente, isso é perigoso. Mas este livro, como ele é uma obra que nós temos como prevenção, porque ela vem mostrar-nos estas realidades espirituais, ela não serve, essa história não é somente para os praticantes de esporte radical. Ela também é para nós, que muitas vezes, inconscientemente, entre aspas, temos as nossas práticas, desafiamos a morte. Por exemplo, a questão do trânsito. Vocês já prestaram atenção? Que esse desafiar a morte, desafiar o impossível, é ainda um desejo nosso, um prazer. A gente está viajando numa rodovia. A rodovia, geralmente, ela foi projetada por uma engenharia, um estudo científico de velocidade, de capacidade, das aerodinâmicas dos automóveis, enfim, elas são feitas com cálculos minuciosamente trabalhados. Então, geralmente, quando nós deparamos numa curva, dependendo da acentuação dela, está lá 60 quilômetros, 80 quilômetros. Dificilmente nós vamos achar uma curva com a placa 100 por hora. Eu nunca vi. Porém, a gente ignora ver a placa de 60, ignora ela, não diminuímos a velocidade do carro, estamos a 140, tiramos o pé do acelerador um pouquinho e tentamos fazer a curva a 120 por hora. Ou seja, o dobro da velocidade segura permitida. Aí, nessa curva, imaginemos que um outro caminhão, um automóvel derramou ali um óleo no asfalto. Você está a 120. A hora que chegou nesse, que você precisava da estabilidade, o carro perdeu o controle. Capota. Ou areia derramada, ou um objeto jogado, ou um animal que está atravessando.
alguma coisa que vai te criar embaraços. Ou seja, os engenheiros, os estudantes, a ciência, concluíram que a 60 por hora numa curva você poderia frear e dominar o carro. Mesmo que o carro saísse da curva num suposto óleo, o impacto dele seria menor, a sua vida, o risco de vida seria muito menor. A 120 por hora, o impacto, uma capotagem, não é somente uma capotagem, é muitas. Isto é suicídio. Atravessar o sinal vermelho. Gente, sinal vermelho foi justamente para você parar, para que o outro possa atravessar com segurança. Aí você ignora o sinal vermelho e vai atravessar. Você colide com outro carro que está passando naturalmente, um pai de família com toda a sua família lá dentro. A pancada muitas vezes pode te levar à morte e ainda matar aquela família. Você vai atravessar para o mundo espiritual como suicida e homicida ao mesmo tempo. Seu Jorge, tem hora que a gente não vê o sinaleiro. Se o motorista não vê um sinaleiro, é sinal que ele está distraído. Imprudência. Porque quando nós estamos dirigindo, nós temos o dever de estar atento às placas, ao tráfego, às pessoas, à rua. Se a criatura está mas naquela hora eu estava atendendo o telefone. A lei diz que... A lei não, a lei moral diz que não. Você não pode tirar a atenção. Quando você tira a carteira, está lá, atenção difusa. Os simples atos de você interter-se no celular vai te tirar a sua atenção. Aconteça alguma coisa no mundo espiritual, você é um suicida. E vai responder por isso. Pelo tamanho da sua influência, pela intenção da sua influência, da sua imprudência, me desculpa. Então esse caso do esporte radical é para alertar-nos com relação a tudo que nós formos fazer. É preciso que haja disciplina e prudência. Todos os acidentes que ocorrem conosco tem a falta de prudência ou a imprudência. É muito comum a gente querer trabalhar de chinelo havaiano. Você pisa num prego, ou seja, o chinelo, ele é para você descansar num ambiente seguro. Eu já caí, gente, com chinelo. Que a gente tem uma mania de comprar um chinelo maior do que o pé, né? Maior um pouquinho, os 40, eu compro 44, fica uma chapuleta do chinelo para frente do dedo, e muitas das vezes você vai trocar o passo, aquela sobra vai prender-se ao chão, seu pé fica preso, você não consegue projetar o outro e cai. É muito comum acidentes domésticos, né? Estou falando isso porque esse esporte radical, ele está mostrando a falta de respeito aos limites de segurança. Nos lugares onde as criaturas transitam, não se deve deixar obstáculos. Tudo tem que estar no seu lugar. Os corredores de tráfego de pessoas precisam estar desobstruídos. E tem gente lerdo, né? Põe uma panela daqui, cai outro caixote dali, cai uma casca de banana aqui, cai outra ali, e o povo vê. Nem
todo mundo vê. Muitas vezes a gente está acostumado a passar num lugar sem aquele obstáculo. E a gente nem presta atenção, porque é normal, de repente tem um obstáculo. A gente cai, machuca, derrama uma panela quente, queima uma criança. Então, a segurança é uma responsabilidade nossa. Por isso existe, a ciência da segurança para evitar acidentes de trabalho. A maior parte dos acidentes de trabalho é a inobservância dos IPIs. A criatura tem um IPI, o equipamento de segurança, mas não usa. Ah, seu Jorge, era para pôr um cinto, mas é coisinha mínima, é 30 segundos. 30 segundos, meu filho. Ah, não, mas era tão baixinho. Gente, eu já vi pessoas ficarem paraplégicas de ter caído de uma altura de 2 metros. Não é a altura, é o jeito de cair. Pode ter uma lesão na coluna vertebral. Pode ter um traumatismo craniano e te deixar, incapacitado de locomoção. Então, é importante a gente entender, meus irmãos, que toda morte que é antes do tempo previsto pela lei divina é considerada suicídio. André Luiz, o espírito André Luiz, com toda o seu trabalho que ele tem, ele contou. Quando ele chegou no mundo espiritual, depois de recuperado do câncer estomacal que ele sofreu, disseram para ele: meu filho, você é suicida. Ele falou: não, eu desencarnei, foi com o câncer. Sim, o câncer. Mas o câncer não estava no seu programa por aquele tempo. Derivou-se dos seus excessos, bebidas, noitadas, boemias. Judiou do estômago, não comeu suficiente, não alimentou-se normalmente. O alcoolismo geralmente antecipa a morte do indivíduo. Ele chega lá como suicida. O fumante também antecipa, ele está ciente disso. Ah, não, mas o meu avô fumou 90 anos, foi... Sim, é um caso. Ela não teve problema agora, mas vai ter futuro. Porque o perispírito dela está impregnado. Então, meus irmãos, fica aí a nossa reflexão. Suicídio é todo o desencarne ou toda morte antes do tempo previsto por Deus. Então, toda imprudência, toda negligência, toda rebeldia no mundo espiritual, ou que nos leve ao falecimento no mundo espiritual, seremos tratados como suicida e avaliados de acordo com o nosso grau de comprometimento e intenção. Que Deus nos abençoe. Leia o livro gratuitamente, www.sobresuicidio.com. Você abre a página do nosso projeto, abre o link onde está a plataforma do livro e saboreie a hora que você quiser. Leia o caso Esporte Radical. Muita paz. Que Deus te abençoe.